Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Tivemos mais uma semana de muito trabalho, de muita bênção, e hoje mais uma vez aqui para estudarmos mais da Palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos é o livro que estamos meditando e estamos no capítulo 7, o capítulo do discurso de Estevão. Temos o hábito de responder perguntas quando feitas a respeito do texto ou de qualquer outro contexto bíblico, porém não tendo, vamos dar seguimento ao estudo, Uma breve recapitulação da semana passada. Começamos a analisar o discurso de Estevão. Só para lembrar, Estevão foi um dos 7 líderes que a igreja escolheu para supervisionar o cuidado da membresia, os diáconos, chamados diáconos, que vão servir à mesa da igreja. Então, no discurso aqui de Estevão, ele começa discorrendo sobre Abraão, enfoca a ação de Deus na Mesopotâmia. Discorre também a respeito dos demais patriarcas e José, e a ação de Deus também lá no Egito. Fala sobre a circuncisão, que é o ritual de entrada do judaísmo, e tudo isso com um motivo específico, mostrar, destacar que Deus não está limitado em agir, em se manifestar apenas na Palestina, na terra prometida, ou tão somente em Jerusalém, ou no templo de Jerusalém. Não, Deus não está com as suas ações limitadas à teologia deles, A teologia do Sinédrio, dos saduceus e tal, é que limitava Deus dessa forma. Mas Deus estava muito além, e foi por isso, esse é um dos motivos pelo qual Estevão estava sendo julgado nesse momento no Sinédrio. E no seu discurso ele tenta desmontar essa ideia de que Deus está limitado a Jerusalém e ao seu templo. Ele faz então uma transição para a entrada da próxima personagem, que foi Moisés. E assim nós concluímos a aula passada, a aula de número 17. Então o próximo a aparecer na cena agora, do discurso de Estevão, é Moisés. Certamente aqui Estevão se alonga um pouco mais. Primeiro, por se tratar de Moisés, e segundo, pelo fato de ter sido acusado de falar contra Moisés. Por que eu destaquei Moisés aqui? Porque Moisés era um dos principais líderes da nação judaica. Moisés era o cara na mente de cada judeu. Então, por isso também Estevão detém um pouco mais, alonga um pouco mais no seu discurso a respeito desse personagem. Em Atos capítulo 6, versículo 11, eu vou recapitular qual foi a acusação que Estevão recebeu. Olha só, está escrito assim: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Por isso, está vendo? A acusação era que Estevão tinha falado contra Moisés. Por isso, então, ele agora se prende um pouco mais nessa personagem. Estevão não deixa dúvida quanto a respeito que ele tinha pela liderança de Moisés e sua lei. Isso era comum a todo judeu, e Estevão fazia questão de deixar isso muito claro, muito evidente na mente de cada componente daquele sinédrio. Podemos dividir a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. 40 anos que ele viveu no Egito, 40 anos que ele viveu no deserto de Midian, e 40 anos conduzindo o povo em direção à terra prometida. São esses 3 períodos. Estevão começa aí no versículo 20, foi onde nós paramos. No versículo 20 ele diz: por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo,
a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Eu sei que você deve conhecer a história de Moisés, até porque desde criança, né, as pessoas já conhecem a história de Moisés na chamada escola bíblica dominical, onde as crianças aprendem essa história, e eu acredito que se você vem desde a infância no caminho do Senhor, você conhece por demais essa história de Moisés, mas Estevão conta de forma específica, né? Primeiro período da vida de Moisés, de 0 a 40 anos, está aqui descrito nesses 3 versículos que lemos. A descrição se dá do seu nascimento, da sua criação e da sua educação posterior. O texto diz que ele era um bebê especial aos olhos de Deus. Então, quando ele nasceu, é bom destacar que ele tinha uma boa aparência. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Deixa claro o texto, e quando Estevão destaca que ele era um bebê especial, na verdade ele está destacando essa questão da formosura dele, que deixa claro lá no Antigo Testamento. Em Hebreus 11 também, na galeria dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então não era só uma beleza não, eles sabiam que tinha algo especial na vida de Moisés, por isso que... E também, gente, vamos nessa, né? Era uma ordem absurda de matar todas as crianças até 2 anos. Qual é a mãe, qual é o pai que, amando seu filho, bebê, eles correram risco, claro, mas queriam proteger também a vida da sua criança, né? É complicado a gente pensar numa criança pequena tendo sua vida ceifada, né? É horrível só em pensar um negócio desse. Então, certamente, os pais de Moisés quiseram proteger, né? Ao contrário de muitos hoje que não fazem questão de preservar a vida. Se tiver que fazer aborto, ainda que seja por criança com quase 6 meses de gestação, não há nenhum problema de consciência. Isso é terrível, porque mostra a insensibilidade do ser humano dos nossos dias. Então, não é verdade? Vamos lá. Depois de resistir durante 3 meses, o decreto que exigia o enjeitamento das crianças, os pais tiveram que abandoná-lo. 3 meses, já crescido, não dá para conter e mantê-lo escondido. E você conhece a história em detalhes. A filha de Faraó o achou lá no Rio Nilo quando banhava e o criou. Essa história está lá em Êxodo capítulo 2, né? Você poderá lê-lo com detalhes se você não conhece a história. Isso não está, queridos, categoricamente expresso no Antigo Testamento, mas era algo de esperar, uma vez que foi criado no lar da filha de Faraó. O que nós estamos falando? Que ele cresceu na educação do Egito. É uma dedução, está implícito, né? E 2 personagens, 2 historiadores antigos, tanto Filo quanto Flávio Joséfo, eles falam do alto nível cultural de Moisés. Gente, ele era filho da filha de Faraó. Ou seja, Moisés tinha tudo para ser educado como que para ser um faraó. Então, é fato tranquilo de entendermos, mesmo que por inferência, o nível de conhecimento que Moisés tinha na época. Afinal de contas, o Egito, então, era uma das maiores civilizações, né? Então, não podemos ter dúvidas disso. Versículo 23 em diante diz: certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus pais, ou seus parentes, melhor dizendo. Inclusive, essa versão diz resolveu visitar, embora
Foi uma expressão utilizada por Estevão, mas não necessariamente que ele realmente tenha ido visitar. Nós vamos ver lá mais adiante o que o texto do Antigo Testamento diz. Prosseguindo, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. Voltando na questão da visita, Estevão também, por inferência, deduz isso, que ele foi até a casa de alguém, de repente lá, os próprios pais, né? Porém, a Bíblia não deixa tão claro, mas a história ninguém é capaz de negar devido a esses historiadores que eu acabei de citar. Moisés ele é treinado no Egito por 40 anos e nessa idade Moisés ele entra numa crise. 40 anos é uma idade que não é citado lá no Antigo Testamento, mas a declaração de Estevão concorda com a opinião da maioria dos rabinos judaicos de então. Olha o que diz o texto em Êxodo capítulo 2, versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, e aí vem a ideia dos 40 anos, porque entendia-se que 40 anos era a idade em que as pessoas declaravam adultos, né? Então, como o texto do Antigo Testamento narra assim, então deduz-se que ele estava com seus 40 anos. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Tá vendo? Aqui não diz claramente que ele foi lá fazer uma visita. Diz que ele estava andando ao redor de onde os hebreus ficavam. E descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Aqui a gente vê que ele entrou em crise realmente. Esse povo é meu povo. Eu vivo uma vida tão regalada lá com o faraó no palácio. E o meu povo está aqui sofrendo, escravo. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Agora eu sou adulto, agora eu tenho que agir. Então essa era a crise que Moisés estava vivendo. Moisés então, ele nesse período da vida dele, ele pensa forte. Sou adulto, eu posso, eu vou conseguir, eu vou fazer. Ou seja, ele usa a sua força, ele acha que na sua força, ele tenta então ser o libertador do seu povo. Mas seus irmãos o rejeitam como tal. Lembra, na aula passada nós começamos a falar que ele destacou esses personagens para mostrar, para traçar, melhor dizendo, um paralelo entre esses personagens e Jesus. Que não só Jesus foi rejeitado pelos judeus, mas tantos quantos outros personagens que Deus enviou para libertar o povo, para salvar, para dar mais uma libertação, e o povo rejeita a si mesmo. E ele destaca aqui que Moisés foi rejeitado quando tentou ser o libertador e o salvador, utilizando a sua própria força. No Antigo Testamento, também não registra o fato de Moisés ter ido visitar seus compatriotas. Como eu já disse, isso é uma inferência natural da história. Lendo a história, você deduz naturalmente. Sua preocupação com o seu povo foi demonstrada quando atacou e matou o egípcio que oprimia um israelita. Então ele acaba agindo com a sua própria mão, ceifando a vida daquele egípcio. E no Antigo Testamento narra que Moisés escondeu o corpo do egípcio na areia, não querendo que ninguém descobrisse, ou seja, ele queria que ficasse oculto. E talvez ele nem percebesse que o próprio hebreu talvez pudesse ser instrumento para comentar o que Moisés fez. No mínimo, ele apostou que o israelita iria ficar do lado dele, uma vez que ele ficou do lado do israelita. Mas não foi o que ocorreu. Em Êxodo capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Você vê, ele deu... Quem estava lá como testemunha? O hebreu que estava sofrendo. Ninguém mais. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu que não tinha testemunha. E aí esconde o corpo na areia. Moisés queria que os israelitas reconhecessem que tinham um amigo e aliado
numa posição de influência, alguém que vivesse lá no palácio, que estava ali pronto, né? Através de quem Deus queria trazer a libertação e salvação da sua triste situação como escravos. Moisés contou com isso. Moisés achou que o povo de Israel iria entender isso, mas o povo de Israel não entendeu. Intenção possível de Estevão que os judeus entendessem, né? Estevão é quem interpretou isso e acabou dizendo aqui no seu discurso. Mas também ninguém disse o contrário, né? Versículo 26 em diante. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Agora 2 israelitas brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. Aqui, queridos, no discurso de Estevão, começa o segundo período da vida de Moisés. Esse período dos 40 aos 80 anos, quando ele vive no deserto de Midian. Aqui, nesse período, no segundo período, Moisés reconhece que é fraco, que não pode, que não consegue, com a sua própria força, resolver o problema dos seus parentes. As palavras de Estevão concordam com uma tradição de que Moisés teria deixado o Egito pela primeira vez aos 40 anos de idade. O modo de Estevão expressar o fato ressalta que a atividade de Moisés como reconciliador. Moisés tentou reconciliar. Foi mais uma tentativa, já era a segunda vez que Moisés intervém para ajudar o povo de Israel e, conforme a interpretação de Estevão, quem sabe o povo reconhecer que ele pode ser um líder. Êxodo capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto, com certeza o faraó já vai estar sabendo e eu vou ser condenado, E é aqui que ele descobre que ele não era tão forte assim como ele pensava quando tirou a vida do egípcio. Moisés foi atacado por querer constituir-se autoridade e juiz. E ao ser rejeitado, então, como libertador do seu povo, e com medo que alguém informasse aos egípcios, ele foge para a terra de Midian, está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 15. O seu conhecimento hostil de que Moisés matara o egípcio se constituiu em ameaça implícita, e por isso Moisés julgou necessário fugir do país e também da ira de Faraó. O versículo 15 que eu acabei de citar está assim escrito: quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço, e se você conhece a história, foi nesse poço que ele conhece a sua futura esposa, né? Mas dá uma lida lá no contexto, você verá essa história de Moisés. Lá então ele se estabelece como peregrino na terra de Midian. Lá ele se casa, lá ele tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. Em Êxodo capítulo 18 narra esse episódio. Ó. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu juntamente com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Então, nesse versículo, está vendo, fala o nome da esposa de Moisés e fala o nome dos 2 filhos. Isso quando ele já estava no Egito, que enviou Zípora de volta para a casa do sogro, com o objetivo certamente de proteger sua família de algum mal que pudesse acontecer a ele. Ele trocou então o trono do Egito pelo deserto.
Ele troca o conforto da corte pelo calor intenso do deserto. E é nesse deserto que Deus lhe aparece e faz a ele a convocação para ele ser o libertador do povo de Israel. Estevão conta isso logo mais à frente. Versículo 30. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Queridos, Moisés permaneceu no deserto de Midian por 40 anos e a gente deduz isso com base no texto de Êxodo capítulo 7, versículo 7, que diz assim, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com Faraó. Ou seja, logo depois da conversa que ele teve com Deus, ou a expressão, o anjo do Senhor, mas é com Deus, na sarça ardente, ele foi para o Egito e quando chegou lá para falar com o Faraó, ele tinha 80 anos. Então, se ele saiu do Egito para ir para Midian com 40 e ele chegou na frente de Faraó com 80, significa que ele morou no deserto de Midian também no período de 40 anos. Por dedução, a gente diz isso, né? Monte Sinai é o nome que aparece aqui, é o mesmo chamado Monte Horebe, é o mesmo, né? Lá em Êxodo 3:1, por exemplo, diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Horebe, o monte de Deus. Sinai, o monte de Deus. Então, o mesmo monte, né? Mais uma vez, e é bom lembrar, que o Monte Sinai, ou Monte Horebe, não estava dentro dos limites da terra prometida. Não estava dentro dos limites da Palestina. Então, mais uma vez, Estevão aqui destaca que o lugar mais importante da revelação no Novo Testamento, que foi no Monte Sinai, não estava na terra prometida. Foi o local mais importante do Antigo Testamento, porque foi lá que Moisés recebe o chamado para libertar o povo do sofrimento e da escravidão do Egito, né? E foi lá também que Deus fala face a face com Moisés. Uau! Né? Algo incrível no Antigo Testamento, mas isso aconteceu aonde? Lá no Monte Sinai, aonde Deus revela a Moisés, não a si mesmo só, mas também toda a lei que nós chamamos de decálogo, a lei mosaica, né? A Constituição, a Carta Magna da nação de Israel, se deu aonde? No Monte Sinai, também um local onde não estava dentro dos limites da terra prometida, onde os líderes do Sinédrio davam tanta importância e limitavam tanta coisa, achando que só lá era a terra, né? Versículo 33. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido os seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Ele envia Moisés de volta para o Egito. Esse texto está em Êxodo capítulo 3, versículos de 5 a 10. Se você quiser, lá tem mais detalhes dessa conversa. O Estevão ele sintetiza toda a conversa, que o Senhor, lá no Antigo Testamento, fala o anjo do Senhor. Eu vou tocar logo nesse assunto. Mas aqui nós vemos claramente Estevão falando a respeito de que foi Deus quem falou com ele. Então, nós já falamos em aulas passadas, está gravada, se você não ouviu, você pode recorrer lá. Eu falei sobre a teofania. O que é a teofania? Em forma resumida agora, teofania é a forma
visível de Deus no Antigo Testamento. É uma manifestação visível de Deus no Antigo Testamento, né? E aqui o visível está na forma de fogo, e de lá saiu uma voz. Então, por isso, entendemos também se tratar de uma teofania. Então, Deus ele opta por trabalhar conosco como seus parceiros. Deus mesmo poderia dar um decreto, o faraó tinha que obedecer e pronto, mas não. Deus ele dá oportunidade para nós trabalharmos na sua obra, de sermos parceiros com ele nesse grande projeto de Deus de instalar o seu reino na face da terra. E já naquela época já estava caminhando para esse propósito. Hoje, como estamos vivendo tempos apocalípticos, muito maior o privilégio de estarmos vivendo esse momento, implantando o reino de Deus aqui. Então, Deus, optando por trabalhar com Moisés, chama, e com a sua voz, ele quer que nós sejamos sua voz, ele quer que nós sejamos seus braços, suas pernas, suas mãos e seus pés aqui na terra. Por isso que ele fez, eu e você, seu corpo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E Cristo só pode ir, só pode falar, só pode estar, só pode ouvir onde a igreja colocar os seus pés. Eu e você temos essa responsabilidade de sermos pés de Jesus nos dias que nós estamos vivendo. Eu não sei se você tem aceitado esse desafio, mas essa foi a ordem que Jesus deu em Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega de ficar parado, gente. Você foi chamado por Deus para isso, para cumprir essa missão. Sabe, Moisés prontamente acatou, prontamente obedeceu. E se não fosse Moisés, o que seria desse povo? Permaneceria escravo, assim como existem tantos que pertencem ao Senhor, mas que hoje estão como escravos no Egito desse mundo. Mas Deus espera que eu e você, que todos nós, cada um de nós, sejamos fiéis no seu chamado de fazer a sua obra, e principalmente nesses dias finais que estamos vivendo. Versículo 35. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram quem o nomeou líder e juiz. Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Aqui a gente já fala da terceira fase de Moisés. E o mesmo Moisés, rejeitado pelos israelitas como autoridade e juiz, ele agora é escolhido por Deus como chefe e libertador do seu povo. Israel rejeitou Moisés, seu libertador, assim como os judeus nos dias de Estevão estavam rejeitando a Jesus, libertador deles. Os dois, no entanto, tinham sido enviados por Deus. Eu e você corremos risco também de sermos rejeitados em nossa mensagem e como pessoa. Mas rejeitaram Moisés, rejeitaram Jesus. Então, qual é o risco que eu e você corremos de ser rejeitado? Isso é se tornar igual ao Mestre. Esse era o coração dos apóstolos, e por isso não tinham nenhum medo de terem as suas vidas ceifadas por serem pregadores do Evangelho. Estevão estava pregando esse discurso, ele poderia muito bem ter se humilhado e pedido perdão, mas não, ele não tinha feito nada de errado. Então ele mantém o seu discurso, e quando ele viu que estava por morrer, nós encontramos essa história um pouquinho mais adiante, quando ele vê Jesus em pé, recebendo ele, isso foi a maior glória para Estevão, e fica registrado isso como exemplo para mim e para você, porque eu e você podemos ter igual glória se tivermos semelhante fim. Uau! Então, esse terceiro período da vida de Moisés, que durou dos 80 anos, quando ele chegou do Egito para falar com o faraó, até os 120 anos, quando Moisés morreu. Essa fase, Moisés nem se sente forte, nem se sente fraco. Ele aqui se sente aprendiz de Deus, discípulo de Deus. Sabe,
ele conhecendo toda a ciência, inclusive do deserto, mas foi no deserto que ele aprendeu as maiores lições de Deus. Moisés foi ao Egito com 80 anos, liberta o povo de Israel da amarga escravidão. Deus manifesta na terra dos faraós, no Egito, o seu poder através de milagres. Milagres é o que diz o texto. Se você quiser conhecer todos os milagres, você vai ter que ler lá no Antigo Testamento, em Êxodo, né? Só aquelas 10 pragas que foram enviadas, nossa, quantos milagres, quanta operação de sinais ali. Para os judeus, Moisés estava acima de todos os homens que haviam obedecido ao mandado de Deus. Os judeus admiravam Moisés porque ele era literalmente o homem que havia deixado um reino aqui nesse mundo para responder ao chamado de Deus para conduzir o povo. Queridos, eu termino por aqui dizendo o quanto que Moisés teve que abandonar. Moisés abandonou o conforto do palácio. Moisés abandonou a riqueza do filho de Faraó. Olha que legal. Ele abandona o seu conhecimento, ele abandona o seu título, ele abandona o respeito que tinha na terra do Egito para ser rejeitado pelo povo de Deus, para sofrer tantas injúrias pelo deserto afora, e nós vamos ver na próxima aula um pouco desse tipo de coisa. Ele abandona a segurança que ele tinha para obedecer a Deus. Quantos cristãos hoje em dia querem permanecer na comodidade da sua vida e não aceita a ordem de Jesus de ir e fazer discípulo de todas as nações? Você está perdendo a oportunidade de ser reconhecido como Moisés foi, de ser reconhecido como Estevão foi pela igreja, sabe, de ser reconhecido hoje como alguém que Deus quer usar. Sabe, não é tão importante ter vivido na época de Moisés, não é tão importante ter vivido na época dos apóstolos. Talvez o maior grau de importância é viver nesses últimos dias da igreja na face da terra. O que Deus está pedindo para você ter que abandonar para obedecer o ID dele? E por que você reluta tanto em não obedecer? Levante desse sofá. Levante-se dessa vida acomodada. Sabe, utilize o que Deus já investiu em você. Você só é quem você é hoje porque Deus te conduziu até aqui. E para quê? Quem sabe Ele te conduziu até aqui, fazendo de você quem você é hoje, para que você seja esse instrumento do Senhor, para libertar o povo de Deus que ainda hoje está escravizado no Egito desse mundo. Deus está te chamando. Deus não quer que você seja apenas mais um sendo conduzido pelo deserto. Ele quer que você seja influenciador e que faça a diferença na geração e na cidade aonde você está. Bora lá conquistar Serra para Jesus? Queridos, uma boa noite de descanso para você. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Beijão no coração, amo você. Vem comigo, vamos juntos conquistar o que Deus quer que façamos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.